A ciência tem evoluído muito, as pesquisas científicas têm feito grandes coisas e o interessante e o preocupante é que às vezes fica restrita a grandes multinacionais, empresas que não têm interesse em que a ciência vá para congressos, para as universidades, elas restringem porque têm interesses comerciais. E nós estamos falando de perigos. Hoje, para você ter uma ideia, nós dominamos a engenharia genética, nós podemos clonar, mudar, alterar qualquer ser vivo através de pesquisas de ciência genética, de biotecnologia. E nós vamos falar nesse programa dos perigos. Vamos lembrar que Deus nos deu aí sabedoria, inteligência e deu uma ordem: sujeitai a terra, está escrito em Gênesis. Ou seja, nós podemos dominar, conforme ele disse, dominai sobre animais e vegetais, etc. E nos deu realmente o planeta Terra para a gente sujeitar, dominar. E nós temos usado às vezes a ciência de uma forma perigosa. Para você ter uma ideia, hoje nós podemos, se você quiser fazer 1000 pessoas iguais, você pega um cidadão, um artista, um jogador de futebol, de basquete, ou um presidente como o Lula, caso você queira fazer 1000 deles iguais, é possível. E logicamente tem os perigos disso. E nós temos visto aí coisas preocupantes. E eu vou fazer um resuminho para você entender como que aconteceu as coisas. Primeira coisa, cientistas japoneses descobriram que o sol, quando bate na pele, ele rompe a energia solar luminosa, rompe genes da pele. Mas descobriram que tem uma enzima na pele que une rapidamente, que conserta. Ou seja, liga novamente as rupturas, mutações que o sol faz na pele. Então, se não fosse assim, nós teríamos câncer na pele todo dia. Mas não temos, porque tem uma enzima que é chamada ligase porque ela liga novamente. E os cientistas conseguiram produzir essa enzima chamada ligase artificialmente, de tal forma que hoje a ciência tem uma enzima que liga genes. Agora, preste atenção, como foi descoberta outra enzima diferente dessa. Tem um vírus chamado bacteriófago, você está vendo fotos dele aqui, é um vírus muito bem estudado. Phagos do grego significa comer. Lembra que antropófago é aquele que come humana, carne humana, hematófago é o animal que se alimenta de sangue. Então, o bacteriófago, tecnicamente, seria um vírus que se alimenta de bactéria. Na realidade, não é um nome muito próprio, porque o vírus só tem 2 moléculas, uma cápsula proteica e um filamento de DNA. Para ele se reproduzir, precisa da bactéria. Então ele entra na bactéria, coloca seu DNA lá dentro e faz com que a enzima, a bactéria, produza proteína para o vírus. E a bactéria morre, ela nem está sabendo que ela está produzindo proteína para o vírus. Então os cientistas descobriram que tem algumas bactérias que produzem uma enzima chamada enzima de corte ou de restrição, que quando o vírus coloca o seu filamento lá dentro, ela corta, anula o filamento de DNA do vírus. Então, ele não ataca a bactéria. É por isso que ainda existem bactérias, porque o vírus se reproduz muito rapidamente. Então, era para não ter mais bactérias, mas tem bactérias que produzem essa enzima. Então, os cientistas também conseguiram sintetizar esta enzima de restrição ou enzima de corte. Observe então, resumindo essas 2 informações que eu te dou, que nós temos uma enzima semelhante à tesoura, que corta. E nós temos uma enzima semelhante a uma fita crepe, um durex, um adesivo que emenda, uma cola que emenda. Uma chama ligase, porque liga, e a outra chama de corte, porque corta. Muito bem, com essas 2 enzimas, hoje os cientistas podem cortar um DNA de uma planta, por exemplo, e colocar numa outra planta. Pode colocar um gene humano numa bactéria. Assim é que a Escherichia coli, que é a bactéria mais bem conhecida, estudada, que você tem no intestino, cientistas pegaram, olhe bem, o gene das ilhotas de Langerhans do teu pâncreas, que produz insulina,
uma molécula com mais de 2.500 aminoácidos, uma proteína longa que nunca na vida bactéria nenhuma produziu, e eles colocaram, inseriram este gene na bactéria Escherichia coli. E a Escherichia coli passou a produzir insulina. Que coisa fantástica, ganharam o prêmio Nobel por isso. Isso é muito bom, é um avanço, ou seja, pela primeira vez na história da civilização humana, uma bactéria produzindo uma proteína humana. Da mesma forma que as galinhas põem ovos para nós, que as vacas dão leite para nós, as bactérias estão produzindo insulina para nós. Mas a pergunta que eu faço como cidadão consciente, ecologicamente correto, a pergunta é, e que muitos fazem essa pergunta, se essa bactéria, Escherichia coli, que produz insulina, escapa de um laboratório e vem para o meio ambiente, e vem para o meu intestino, porque normalmente no meu intestino tem, o teu intestino tem Escherichia coli, mas nunca no nosso intestino foi produzido insulina no nosso intestino. A insulina é produzida pela ilhotas de Langerhans, e então no pâncreas, e depois é jogado no sangue. No intestino não tem insulina, então a minha preocupação é se escapa isso de um laboratório. Isso é muito perigoso. Você está vendo aqui, ó, nessa imagem, um rato com orelha humana. Isso porque pegaram o gene da orelha humana e inseriram num rato, num feto de um rato, e o rato nasceu então com uma orelha humana. Isso nos traz a seguinte vantagem: o dono dessa orelha, de que foi tirado o gene dele, um dia se ele cortar a orelha, é muito fácil colocar essa orelha do rato, porque a orelha é dele, não tem rejeição no corpo dele, o organismo vai aceitar. Então, para transplante de órgãos, é uma metodologia fantástica. Então, a engenharia genética, chama engenharia porque, da mesma forma que o engenheiro produz um prédio, ele faz um projeto arquitetônico de uma ponte e vê a estrutura, peso, dimensões, resistência. Hoje, os geneticistas montam um ser vivo, por isso chama engenharia genética. E nos próximos 10 anos, você vai ouvir muito falar de engenharia genética. Você ouviu muito falar de alimentos transgênicos. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento transgênico no mundo inteiro. E então observem que o alimento transgênico em si não tem perigo. Aliás, é relativo esse perigo. É uma vantagem. A soja que nós produzimos hoje, ela é muito mais resistente, ela tem mais proteínas, ela é mais viável em termos de agronegócio, mas o perigo é justamente se essa engenharia, esses transgênicos, caem nas mãos dos maus e pode ser usada para morte. Pode ser usado para a guerra. É muito semelhante esse raciocínio nosso com a radioatividade. Você observa que nos Estados Unidos a principal fonte de energia elétrica são os reatores atômicos, ou seja, é útil a radioatividade usando para o bem, produzindo energia elétrica, produz trabalho, produz soluções, produz resultados, mas também no Hospital aqui do Amor nós usamos a radiação para curar câncer, o dentista usa a radiação para tirar a radiografia dos dentes, o ortopedista para tirar a radiografia dos ossos, o raio-x é excelente, e a mesma tecnologia da bomba atômica, ou seja, a mesma radioatividade que é usada para o bem, pode ser usada para o mal, pode destruir. Hiroshima e Nagasaki sentiram o peso de uma radiação explodida no mesmo tempo, instantâneo, enquanto que no reator atômico a explosão é devagarzinho e produz energia elétrica. Isso é muito bom. Então, os transgênicos e a engenharia genética é a mesma coisa. Ela pode nos levar aos altos píncaros da glória, nos dar soluções contra a poluição, contra a fome, mas caindo nas mãos dos maus, podem realmente trazer sérios problemas. E às vezes até sem má intenção pode trazer problemas. Você lembra talvez da usina nuclear de Chernobyl. Diziam que a chance de ter vazamento era zero.
E percebe-se hoje que não tem chance zero, porque Chernobyl fez um grande estrago, teve vazamento de radiação e deu grandes problemas que até hoje tem decorrência disso. Então, esses perigos do avanço tecnológico nos preocupam, nos assustam. Deus nos colocou condições de sabedoria e inteligência para a gente dominar a Terra. E nós temos aí uma ciência maravilhosa, mas é um perigo, porque pode nos levar a grandes soluções de fome, etc., de desnutrição, de nutrição, combatendo a desnutrição, mas podem também nos levar à extinção. Quero salientar que eu sou a favor da ciência. Olha, eu sou um pastor que ama biologia, ciência, física, química, eu estudo até hoje, eu aprendo até hoje, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada, sou um ignorante, porque a ciência hoje é universal. Mas notem que essas duas enzimas, enzima de restrição e enzima de corte, pode fazer grandes coisas, ou seja, nós podemos pegar um gene de um ser vivo e inserir em outro ser vivo. E nós podemos pegar, por exemplo, uma variedade que tem uma resistência contra pragas maior, mas não produz bem, e a gente põe numa outra espécie que não é resistente e que produz bem. Então nós podemos ter um melhoramento genético acelerado. Ao invés de plantar, esperar produzir, nós colocamos os genes que nós interessamos. Mas nós podemos colocar isso para o mal. Se cai na mão dos maus, e você sabe das possibilidades disso, e nós corremos vários perigos de extinção. Você está vendo aqui exemplos de homens manipulando o DNA. E nós temos aí, lembra da ovelha Dolly? A ovelha Dolly abriu um leque para grandes coisas. E hoje nós temos aí, você está vendo aqui, cachorros iguais, gêmeos, produzidos semelhante à ovelha Dolly. Você está vendo aqui macacos, e eles estão fazendo isso com ratos, com cachorros, e podem fazer com animais, pode fazer com o exército. Se nós tivéssemos o grande Golias que Davi venceu, e nós quiséssemos fazer 1000 Golias, basta pegar uma célula dele e nós teríamos 1000 Golias. Talvez falasse, não, então é melhor fazer 1000 Davis, porque Davi matou Golias. Nós poderíamos hoje, com a genética disponível do Davi, se ele fosse vivo, fazer 1000 Davis. Então isso abre um leque perigoso para a sociedade, para os resultados das nossas gerações futuras. A lei brasileira, por exemplo, fala que se tem 1% de transgênico num alimento, tem que constar no rótulo. Mas observe, 1% é muito, porque um gene modificado não chega a 0,01% da bagagem genética de um ser vivo, e ninguém vai saber se ele tem 1% mais ou um pouco menos. Então a verdade é que nos supermercados nós estamos comendo todo tipo de transgênico, e como não é interessante que eles coloquem que é transgênico, porque nós crescemos, na verdade, com dúvidas sobre o transgênico, sobre alimentos, seres vivos, geneticamente modificados, esse é o nome. E a biotecnologia tem avançado de tal forma que a gente não tem ideia do que a gente está comendo. Mas eu, como cidadão, como consumidor, eu não tenho preocupação em comer uma soja transgênica. Eu não tenho preocupação em ter um bife com menos colesterol. Aliás, os porcos nossos, os suínos, eles têm menos colesterol hoje por causa da engenharia genética. Isso é fundamental, pode nos trazer o bem, mas o meu perigo como cidadão é o resultado, a decorrência dessas pesquisas caindo nas mãos dos maus. Você tem ouvido muita coisa falar sobre o vírus do Covid, que foi modificado, que é transgênico, e é possível. Se alguém desejar que a população humana diminua, é possível colocar numa vacina, é possível colocar genes transgênicos, uma proteína que possa fazer com que diminua a fertilidade. Aliás, tem um estudo sério, medicina, que os testículos dos homens que tomaram a vacina têm produzido poucos espermatozoides, os canais seminíferos estão sem espermatozoides,
As espermatogônias, espermátides que transformam depois no espermatozoide estão nulas. Isso é muito sério. Dá a impressão que a fertilidade dos homens vai diminuir a partir de gerações. Isso nos preocupa e não sabemos se foi coincidência ou tem esse objetivo maldoso de diminuir a população mundial, como alguns dizem. Mas são conjecturas que nós não temos certeza. Mas a verdade é que o nosso Deus é grande, é poderoso e nós temos dito nesse programa que você buscar o Senhor, para você orar, para você deixar Deus tomar conta. E olha, nós podemos transformar a nação brasileira através da oração, do poder, da graça, de buscar o Senhor. Então eu estou desafiando, independente se você é católico, se você é evangélico, de buscar o Senhor. E com certeza Deus haverá de nos dar soluções. Não quero que você fique triste com isso, mas eu quero que você fique atento, porque Jesus disse, vigiai e orai. A Bíblia diz, para a gente buscar ao Senhor, diz assim, prioridade para Deus, mas resista ao diabo, submetei-vos a Deus, e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Essa malignidade que pode acontecer, logicamente não é implantada, não é projetada lá no céu. São coisas terrenas do mundo que jaz no maligno. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. E você que nos assiste no Vale TV, Além da Ciência, toda quarta-feira que vem, 20 horas, eu te espero, não falte. Eu te abençoo em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fala, povo de Deus, você aí que tem o Senhor Jesus como seu único Salvador, você é meu convidado para a Marcha para Jesus, dia 2 de setembro, aqui em Barretos. Não fique de fora dessa. A gente vai estar saindo da Praça da Primavera às 9 horas da manhã. Não fique de fora, você é meu convidado.